Sorte é o que sucede quando a preparação e a oportunidade se encontram e se fundem. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Maior sou e para maiores coisas nasci do que para ser escravo da minha carne. Algumas doenças devem ser curadas com a ignorância dos pacientes. Muitos morreram por conhecer a causa do seu mal. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Conversa com aqueles que possam fazer-te melhor do que és. Quem decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça. O amor não se define, sente-se. Não podemos evitar as paixões, mas podemos vencê-las. Precisas encontrar algo que não se desvalorize com o passar dos dias, que não tenha obstáculos. O que é isso? O espírito, mas que seja reto, bom, nobre. Presume do teu amigo que algum dia o poderás ter como inimigo. Isso é salutar. Não conversar com os que são diferentes de nós e que têm aspirações outras que não as nossas. Se um grande homem cair, mesmo depois da queda, ele continua grande. Sentir solidão não é estar só, é estar vazio. Considero covarde aquele que morre por medo de sofrer, e idiota aquele que vive para sofrer. Nem a beleza nem a força podem te fazer feliz, nada resiste ao tempo. Quem não tem moral, não tem direitos. Enquanto o homem não souber para que porto queira ir, nenhum vento será o vento certo. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. O ouro é testado pelo fogo. Os bravos pela aflição. O importante é viver bem, não viver por muito tempo, e muitas vezes vive bem quem não vive muito. Quem dá de boa vontade dá duas vezes. A mulher ou ama, ou odeia, com ela não há uma terceira hipótese. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Cada um é tão infeliz quanto acredita sê-lo. Diz todas estas coisas aos outros, mas de modo que, ao dizê-las, tu também possas ouvi-las. Um timoneiro que se preze continua a navegar mesmo com a vela despedaçada. Do mal não pode nascer o bem. Assim como um figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à semente. O amor não pode coexistir com o temor. Se me apetece rir de um louco, não preciso de ir procurar muito longe, rio de mim mesmo. Alguns chefes são considerados grandes porque eles mediram também o pedestal. O destino conduz aquele que quer e arrasta aquele que não quer. Alguns cessam de viver antes de começar a viver. A supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo. Depois da morte não há nada e a morte também não é nada.
Nada se inventaria se nos sentíssemos satisfeitos com as coisas descobertas. Deus dotou o homem de uma boca e 2 ouvidos para que ouça o dobro do que fala. Todo culpado é seu próprio carrasco. Se quiser ser amado, ame. Quem pede com timidez dá ensejo à negativa. É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver em permanente simulação. Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. O tempo cura o que a razão não consegue curar. Para nossa avareza, o muito é pouco; para nossa necessidade, o pouco é muito. Quem foi expulso do reino da verdade jamais poderá ser tido como um homem feliz. É parte da cura o desejo de ser curado. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Ninguém é livre se é escravo do corpo. A amizade sempre é proveitosa, o amor às vezes é. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre; se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. Ai daquele que se inquieta com o futuro. A virtude, embora oculta, deixa seus vestígios para quem dela é digno. O galardão das boas obras é tê-las feito. Por isso, não pode haver melhor prêmio. Quem depende do futuro está perdido no presente. O pobre carece de muitas coisas, mas o avarento carece de tudo. Homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. A filosofia é um bom conselho. Que se cale aquele que fez um benefício. Que o divulgue aquele que o recebeu. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Um atleta não pode chegar à competição muito motivado se nunca foi posto à prova. Toda arte é imitação da natureza. Desventurado é aquele que por tal se julga. O tempo revela a verdade.